Oi, gente, direto de Londrina. Vamos falar sobre um assunto que vocês gostam muito, mas olha quem tá aqui comigo, ó. Fala, oi, gente, eu sou a Stacy. Gente, Stacy é uma Golden de uma prima minha que mora aqui em Londrina. Coisa mais linda, olha, eu falei, gente, eu sou linda. Bom, eu vou falar sobre um assunto que vocês gostam muito, que é limpeza. O que acontece? Cada um tem seu estilo de vida, sua casa, sua moradia, e cada um tem uma forma de fazer a sua limpeza, mas eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo com dicas. Então eu vou passar pra vocês quais são as minhas dicas de limpeza, como é que eu facilito a minha vida pra poder manter a minha casa arrumada, limpa, do jeitinho que eu gosto. Vamos lá? Oi, gente, eu sou a Fernanda Peretti, diretamente de Londrina, na casa de uma prima minha. Eu vou fazer esse vídeo pra vocês, então limpe filtros e preconceitos e vamos conversar. Bom, antes de começar o vídeo, por que você não se inscreve no canal? Porque aqui eu trago muito conteúdo para deixar sua vida, que eu sei que você vai gostar desse vídeo. Agora, se você já é inscrito e tá sempre por aqui, que bom te ver de novo. Deixa eu mostrar uma coisa interessante pra vocês. Espera aí que eu vou virar a câmera. Gente, então antes de começar, eu vou mostrar pra vocês essa coleção de anjos da minha tia. São mais de 1000 anjos. São quantos, Pedro? 1327. São 1327 anjos. Coisa que minimalista raiz, né? Tem um treco. Tá dando. Peraí, que tá dando aqui o reflexo da porta. Mas é uma coleção maravilhosa que não tem problema você ter. Ó, inclusive é muito bem organizadinha dentro de um armário. A casa dá pra ser minimalista no resto. Minha tia e minha prima não são, tá tudo certo. Mas é uma belezura de uma coleção, não é mesmo? Bom, gente, eu vou passar pra vocês a minha experiência com limpeza. Não significa que eu tenho dicas aqui infalíveis, mas é a forma que eu encontrei de facilitar a minha vida, de manter a casa limpa, organizada, porque eu gosto de viver num lugar mais organizado. Eu me incomodo com a sujeira e me incomodo com a bagunça. Então vamos lá. Só que antes eu vou contextualizar contando para vocês uma história fantástica que eu amo contar para as pessoas, mas acho que eu nunca contei aqui em redes sociais. Bom, eu atendo pessoas desde muito tempo, ajudando a organizar a vida financeira delas. E logo quando eu comecei, eu fazia alguns atendimentos gratuitamente, mas eu cruzei com uma pessoa incrível. Era uma pessoa que trabalhava de diarista, de fazer limpeza na casa das pessoas, ela era diarista. E ela pediu que eu organizasse a vida dela, não porque ela era desorganizada, mas ela era tão organizada que ela queria saber se estava certo e como é que ela fazia pra guardar dinheiro. Nossa, esse quadro tá torto, tá me incomodando, peraí. Gente, eu parei pra organizar, pra arrumar aquele quadro, mas como o meu celular tá torto, as coisas estão um pouco tortas, mas enfim, vamos lá. Bom, então, a Marta, ela chamava Marta, chama, né? Ela me pediu pra que eu ajudasse a organizar a vida dela, pra saber se ela tava fazendo tudo certinho, se ela podia fazer alguma coisa pra melhorar, como é que ela fazia pra guardar dinheiro pro futuro. Uma graça de pessoa. E ela falou que ela não queria que eu fizesse gratuitamente, que ela sabia que esse era o meu trabalho, então ela queria me pagar. Mas, obviamente, ela não podia pagar nem esse valor que eu cobrava há muito tempo, que era pouco, porque, né, ela vivia sempre com o dinheirinho bem contado. Mas eu realmente fiz um valor pra ela, porque eu sinto que as pessoas valorizam aquele trabalho que é feito, que é pago, né? Tudo que é gratuito a gente dá um pouco menos de valor. E ela fez questão de pagar. E o fato dela me pagar, eu tenho certeza que ela valorizaria um pouco mais inconscientemente aquilo que eu passaria pra ela. E foi incrível a minha experiência com ela, até porque eu também aprendi muito. Então, eu organizei tudo que ela fazia, fiz ela economizar muito em algumas coisas que ela pagava desnecessariamente. E aí, em determinado momento, ela me falou: Fernanda, eu faço diária, eu ganho dinheiro bom, mas o que eu gosto mesmo de fazer, fora a limpeza, porque ela disse que gostava também de fazer esse trabalho, é fazer esfirra. E a minha esfirra realmente é muito gostosa, eu vendo em alguns lugares, só que eu não tenho tempo de fazer esfirra, porque além de fazer diária, eu chego em casa, eu preciso fazer também a limpeza da minha casa. Então eu fico sempre muito cansada. Ela cuidava de 2 filhos e já eram um pouquinho maiores, né? Mas enfim, era a dona da casa. Ela tinha um marido, mas ele vivia viajando, eu sei lá a história desse marido. Gente, eu sei que ela que bancava tudo. E aí eu dei a seguinte sugestão pra ela, depois de conversar bastante, de entender o estilo de vida dela, eu falei assim: então você vai fazer o seguinte, você vai fazer nesse dia, sei lá, na sexta-feira, você vai fazer uma diária numa casa. E a casa as casas que ela fazia diária eram casas grandes, ela trabalhava em condomínio fechado, então eram casas grandes e ela ganhava um dinheiro bom, ela cobrava bem, inclusive.
inclusive, na época, ela ganhava mais do que outras pessoas, porque o trabalho dela era realmente minucioso. Então, as pessoas valorizavam o trabalho dela. Eu falei, não, você vai fazer o seguinte, nesse dia, na sexta-feira, você vai fazer uma diária. Parte dessa diária, você vai pagar pra alguém limpar sua casa. E vai ser uma parte pequena, porque a sua casa é menor, você vai pegar alguém que esteja precisando e você vai pagar. Eu falei, nossa, Fernanda, mas eu não posso pagar um empregado. Eu falei, você vai pagar. Porque o que vai acontecer? Na sexta-feira, você vai trabalhar o dia todo. Parte dessa diária, você vai dar pra essa pessoa fazer a limpeza na sua casa e organiza o que ela vai ter que fazer. Às vezes, lavar uma roupa, limpar sua casa, enfim. Porque daí você vai chegar na sexta-feira, sua casa vai estar um brinco e no sábado você não vai ter que trabalhar. Porque na sexta-feira ela trabalharia de diária e sábado ela teria que fazer na casa dela. Você não vai precisar fazer. Aí você vai se dedicar à sua esfirra. E assim ela fez. E depois me contou que ela acabou tirando um dia inteiro de semana só pra esfirra e ela pagava alguém pra fazer isso. E com o tempo ela acabou fazendo a diária só 3 vezes por semana, 2 vezes por semana. Ela às vezes fazia umas coisas em casa, né? Mas ela não fazia tudo porque ela contava com uma pessoa que a ajudava. Então, às vezes, essa parte da limpeza sobrecarrega muito, principalmente quando é uma só pessoa que faz, porque eu vou dar algumas dicas pra você dividir esse trabalho com alguém. Se você mora sozinho, obviamente é tudo seu. Você pode também pagar uma pessoa, mas se na sua realidade isso não acontece, porque você não tem uma outra forma de renda, tudo bem, você faz. Só que fazer sozinha, gente, é bem mais fácil. Tem outras pessoas, filhos, por exemplo, você consegue pedir ajuda. Se é aquele marido, né, gente, que a gente sabe que desde sempre nunca ajudou, provavelmente você não vai conseguir fazê-lo. Se você conseguir, ótimo. Mas as dicas aqui são para que você também consiga se organizar. Então vamos lá, partindo, mas leve em consideração essa experiência da Marta que eu passei para vocês, porque ela é muito válida. Então vamos lá. Primeiro, né, eu vou mostrar para vocês aí eu limpando a cozinha. Primeira coisa que eu faço para fazer uma limpeza rápida na cozinha. Primeiro eu passo uma vassoura, que não é, né, gente, segredo para ninguém, porque eu tiro pó. Né? Eu moro numa cidade que tem muitos períodos de seca, então tem muito pó. E eu moro numa casa meio distante, então meu pó é de poeira, não é pó de poluição. Então cada um convive com o seu pó. Aí eu passo uma vassoura para tirar o grosso. Se precisar, eu passo um aspirador de pó. Na grande maioria das vezes eu gosto de fazer porque ele tira pó daqueles lugares que ficam encalacrados. Dá um cantinho, aquele lugar que a vassoura não chega, enfim, para não ter que arrastar muita coisa o tempo inteiro, né? Geladeira, enfim. Depois eu passo um pano molhado. Nesse mop aí, não sei como é que chama esse negócio, que eu acho praticíssimo. Você gruda um pano embaixo, ele já vem acoplado um negócio que você espirra, não vai mostrar eu espirrar aí, porque eu nem sei se eu espirrei nesse dia. Às vezes, se eu espirrar algum produto, ele mancha esse piso da minha cozinha. Então eu já molhei esse pano, porque na cozinha quando eu espirro, não mancha, mas na hora que eu espirro, o negócio escurece, eu tenho um pouco de manchar, então eu não jogo produto direto nesse piso, até que produtos não podem ser jogados direto. De qualquer forma, eu diluo dentro desse potinho aí, espirro e já vou passando o pano. Como eu espirro e já passo o pano, é muito rápido, né? Ele não fica lá no piso pra não manchar. Passa esse paninho e tá tudo limpo. Por quê? A moça que trabalha comigo, que é a Lúcia, uma pessoa incrível que tá comigo já há bastante tempo, ela é que joga água, tá? Eu acho que tem que jogar água em determinados momentos, tá? Se é que você que faz, tem que jogar mesmo, porque é o jeito que limpa de verdade. Mas eu consigo manter dessa forma, tá? E quando, obviamente, Lúcia sai de férias, que inclusive nesse momento ela tava de férias, eu também jogo água, mas eu confesso que eu faço isso em menor quantidade, porque dessa forma eu acho que fica bem limpinho. Bom, depois, peça ajuda, é o que eu falo pra vocês. Lá em casa, todo mundo reclama, né? Até meu marido também que ajuda, depois eu vou contar como é que ele ajuda. Todo mundo reclama, meus filhos reclamam, mas ainda assim eu os obrigo a fazer. É obrigação. Eu os obrigo porque é obrigação. Eu também faço por obrigação. Se a casa se autolimpasse, com certeza eu não estaria fazendo essa parte de limpeza. Então, eles limpam. Então, eu peço para eles limparem toda vez que não tem ajuda lá em casa. Então, eles sempre tiram o prato de onde eles comem. Não existe esse negócio de levantar, sair e deixar o prato na mesa. Eu acho isso de um absurdo tão tremendo. Todo mundo tira, então, o seu prato da mesa e põe na cozinha. Quando não tem quem ajudar lá em casa, porque às vezes eles lavando o prato enquanto a moça tá lá, eles mais atrapalham do que ajudam. Então, quando todo dia, café da manhã e jantar, eles que lavam a louça deles, reclamando ou não. A não ser quando eles estão atrasados para ir pra escola, que aí eu deixo e eu mesma limpo. Então, Pedro ajuda a limpar. O André também, nesse vídeo anterior, você viu que o Pedro estava me ajudando a limpar a cozinha. Eles gostam, tá? Eles gostam de fazer essa companhia e de se sentir útil. Se o seu filho não gosta de fazer a parte da limpeza, então vocês obrigam mesmo. E aí eu responsabilizo cada um quando ele faz uma sujeira que ele precisa limpar.
limpar. Derramou alguma coisa, por mais que eles não limpem direito, que eles não têm a destreza de fazer direito, ele começa a fazer a limpeza do grosso e eu finalizo. Então eu não sei o que ele derramou, eu não lembro, ele que limpou. Eu fui lá e finalizei a limpeza. Eles têm que se responsabilizar por aquilo. Tirar a roupa suja, arrumar o quarto, não adianta. Essas pessoas, elas têm que crescer com essa responsabilidade, porque senão, gente, vira aquele monte de gente que acha que sempre que os outros têm que fazer por elas. E não é assim. Bom, então, levando em consideração que você pediu ajuda, com certeza o seu trabalho vai ser menor. E aí, toda vez que eu uso a cozinha, eu deixo ela um brinco. Eu não gosto de entrar na cozinha e ver coisa suja. Se você tem o seu método de deixar as coisas dentro da pia e depois limpar tudo de uma vez, também tá tudo certo. É que eu não gosto, eu prefiro fazer tudo de uma vez. Às vezes eu lavo tudo e às vezes eu vou colocando dentro da máquina de lavar. Eu tenho máquina de lavar louça. Então, às vezes eu vou colocando louça do dia todo e à noite eu limpo. E a minha é grande e mesmo que a gente faça alguma coisa lá, que a gente peça comida, eu deixo lá. Se a gente cozinha, até dá pra, obviamente, colocar muita coisa dentro da máquina de lavar e já utilizá-la depois de uma refeição que a gente cozinha. Então, o que eu falei? Por que meu marido ajuda um pouco menos na cozinha? Porque ele cozinha, digo, na limpeza da cozinha. Ele cozinha. Então, toda vez que ele faz a parte da cozinha, eu nunca tô lá dentro. Porque ele gosta de cozinhar, ele faz sozinho, né? Não é todo dia, né? Ele cozinha só aos finais de semana. E aí eu limpo a louça. Não acho ruim, até porque eu lavo louça melhor que ele. Toda vez que ele lava a louça, gente, às vezes eu preciso relavar. Converso com ele, falo, explico, mas não dá pra gente ficar brigando o tempo em todo, senão a gente fica a pessoa mais chata da casa. E aí eu sempre limpo um cômodo de cada vez. Eu não faço faxina, eu não gosto, eu acho que cansa muito. Então, toda vez que eu vou limpar a casa, eu limpo um cômodo por vez ou um cômodo por dia. Eu não tenho aquele negócio de ter que limpar a casa toda um dia só. Não dá, não consigo. E nem quando eu tenho uma pessoa fazendo isso pra mim, eu deixo ela fazer a casa inteira por dia, até porque minha casa é grande e acaba ficando mal limpa. Então, é um dia embaixo, ou um dia um cômodo, ou um dia lá em cima. Então, é sempre dividido para não sobrecarregar. Quem gosta de parar tudo para fazer faxina, não tem problema. Eu não gosto. Bom, então finalizando a cozinha, sempre dou uma limpadinha no fogão, assim, não dou aquela limpada fenomenal toda vez que eu uso, não, até porque eu tento não sujar o fogão, mas dou essa limpadinha. Meu fogão é muito fácil de limpar. Ele é mais reto, então não tem aquele negócio de ficar limpando o canto, ele é mais fácil de limpar, então deixo sempre limpinho. E aí guardo a comida sempre muito organizada na geladeira. Eu tenho uma geladeira na minha despensa, que é a minha geladeira antiga, que eu não quis me desfazer, porque a minha mãe sempre teve 2 geladeiras. Não sei porquê, gente. Toda vez que ela comprava uma nova, ela trocava a que ela já tinha, né? Toda vez não, porque geladeira, principalmente antigamente, a gente trocava com menos frequência, né? Mas minha mãe sempre teve 2. Então eu também tive esse costume. Quando eu vim do meu apartamento, eu coloquei a minha antiga na despensa, porque eu comprei uma nova, porque era de casalzinho, né? A nova, que é o freezer e a geladeira. Por quê? Eu mantenho as comidas do dia a dia dentro da cozinha e na despensa eu guardo as comidas, comidão, arroz, feijão e tal. Então minha geladeira é muito fácil de organizar, porque elas não são entupidas, né? Não são cheias. Então eu deixo sempre as comida assim do dia a dia, né? Na geladeira de fora, arroz, feijão, essas coisas, e dentro da outra eu deixo frutas, requeijão, queijo, essas coisas, né? Do dia a dia. Iogurte, leite. Então, eu tenho a geladeira também sempre muito organizada, muito limpa. E vira e mexe eu limpo, mas eu não também limpo tudo de uma vez. Às vezes eu tiro uma prateleira, outro dia eu tiro outra. Porque hoje não tem mais esse negócio de degelar, né? Se eu tivesse isso, eu já faria tudo de uma vez. Então, eu sempre faço um pouquinho de cada para não sobrecarregar, né? Então, eu tô sempre limpando a casa, mas eu não acho ruim, porque aí você mantém seu ambiente limpo. E aí depois vou dar algumas diquinhas que eu uso na minha forma de lavar roupa. Pouquíssimas roupas eu lavo na mão, porém eu faço aquela lavagem antes para tirar a mancha, porque, gente, não adianta essas propagandas de sabão em pó que diz que tira a mancha, né? Uma mentira bem da grande. Então a gente sempre limpa alguma coisinha, alguma mancha, alguma comida que os meninos sempre derramam na roupa, principalmente o meu menor. A gente dá uma limpada antes, põe algum produtinho para tirar a mancha, depois põe na máquina. Eu amo secadora de roupa. Então, como é que eu lavo a roupa? Lençol e toalha, máquina de lavar e máquina de secar. Gente, máquina de secar é vida. E olha que eu moro numa cidade que não tem dificuldade de secar a roupa na grande maioria do tempo. Mas esse processo, ele é mais curto e mais rápido quando você usa uma máquina de secar, fora que ela fica limpa. Porque quando você coloca fora de casa pra secar, porque o meu varal é fora de casa, meio que suja a peça. Então, assim, se você não tem um lugar
lugar de colocar um varal grande, assim, cara, máquina de secar é melhor. É melhor que seja separada. Se você não tem espaço, tudo bem, pode ser uma lave seca. Eu tenho uma lave seca no meu banheiro, depois eu mostro pra vocês, porque, enfim, eu tenho todo um processo de história pra contar como é que essa lave seca parou no meu banheiro. Mas eu lavo sempre os lençóis lá em cima, então nessa lave seca. Principalmente da minha cama, porque eu que lavo, eu que limpo, minha roupa eu que lavo, eu que seco, então eu uso sempre essa lavadora lá em cima. E secadora é vida. Além da coisa ficar mais limpa, mais seca, ela é muito prático na vida. Se você nunca experimentou, eu acho que vale a pena. Você não tem aquele negócio de estender, depois de estender você tem que pegar. Não, você tirou da máquina de secar quentinha, dobrou e guardou. Roupas, vamos lá, roupas de vestir, eu parei de colocar as roupas do meu marido na máquina de secar porque elas estavam encolhendo. E de fato, as roupas brasileiras estão menos preparadas para ir na máquina de secar do que, de fato, as americanas, que têm esse costume de usar muito máquina de secar. Porém, elas encolhem, todas, tá? A dos meninos eu continuo colocando na máquina de secar porque é muito prático. Você não precisa passar praticamente. Então, as roupas dos meus meninos eu coloco na máquina de lavar, máquina de secar, dobro e guardo. É só dar uma esticadinha com a mão, porque ela sai meio quentinha. Esticou um pouquinho, dobrou, guardou. A não ser que seja uma peça que precise passar. Que os meus filhos hoje, pelo tamanho que eles são, as roupas são muito práticas, muito algodão, né? Muita coisa que não precisa passar. As roupas do meu marido paramos de colocar na máquina de secar, porque realmente elas encolheram. Inclusive, 2 camisas que eu dei de aniversário pra ele, encolheram. E são marcas boas, tá? Não é que você fala, roupa da China encolhe. Não, gente, qualquer roupa brasileira encolhe. Elas estão agora no meu guarda-roupa. Elas servem pra mim. Elas são um pouquinho compridas na manga, mas como eu dobro, elas ficaram perfeitas no tamanho. Principalmente elas ficaram muito curtas, né? Mais do que apertadas, elas ficaram curtas. Então, roupa é complicado. Você tem que escolher a dedo quais aquelas que você coloca ou não na máquina de secar. Eu seco muita roupa minha, das quais eu sei que não vão encolher ou que já encolheram e que tá tudo certo. Então, eu uso muito a máquina de secar da minha Lave Seca. Minha impressão é que a secadora da Lave Seca não encolhe tanto quanto a secadora de roupa, que é muito mais potente, inclusive. A máquina que é só de secar, eu acho que ela encolhe mais do que a Lave Seca. E a minha Lave Seca eu gosto muito, porque eu lavo e seco, lençol, toalha, e ela lava e seca direitinho, tá? Porque algumas elas secam menos do que lavam, né? Mas como eu não entupo a minha máquina, ela consegue secar tudo aquilo que eu coloco. E depois eu mostro um pouquinho eu limpando meu escritório. O que acontece? Eu tenho poucas coisas na superfície do meu escritório. Meu escritório até que é relativamente grande, mas eu deixo aquilo que eu uso todos os dias em cima da minha mesa. Eu acho que até poderia guardar um pouco mais, mas eu gosto de ter aquelas coisas ao meu alcance. Então eu tenho armarinhos que eu guardo as coisas pequenas, né, que eu uso, e em cima fica aquilo que eu uso com mais frequência. Então eu tiro tudo, limpo aquela superfície, limpo aquelas pecinhas que estão em cima, né, que é porta-caneta, porta-papel. E aí eu acho muito prático, passo um aspirador de pó. Esse meu piso, eu não jogo muita água, porque ele é colado, mas ele é muito bem limpo com um pano úmido, assim, sabe? Ele fica bem limpinho, então até que o pano ele acaba saindo até limpo depois que você vê que ele tá bem limpinho. Então, assim, a vida eu acho mais prática, quanto menos coisa você tem em superfície, mais fácil fica de você limpar, né? Igual, pra gente não tem condição de limpar essa coleção aqui de anjo, então, fica sujinho mesmo, porque mesmo que seja fechado, entra poeira. Não dá pra tirar todos os anjos e limpar. Então, essa é uma escolha. Ela ama, minha tia, né? Ama essa coleção. Eu acho que ela tá certinha de ter, mas é algo que é difícil de você manter limpo. E dá pra você ser minimalista e ter uma coleção? Dá. Ali, a coleção tá dentro desse armário, né? Como se fosse um objeto de decoração. Agora, minha tia e minha prima não são, tá? E tá tudo certo, cada um com seu estilo de vida. Bom, espero que vocês tenham gostado. Fiz um videozinho aqui em Londrina, porque fiz essa viagem. Eu, na verdade, já tinha gravado esse vídeo, gente, só que ele ficou sem áudio, igual o outro vídeo que eu já postei. Então, eu refiz ele aqui. Bom, gente, então por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo também nos comentários a forma com que você faz a limpeza da sua casa, alguma dica que você tiver, porque todo mundo gosta de ler e às vezes se inspirar, né, pra fazer diferente. Então, bora manter a nossa casa e nossa vida limpa. Fui, um beijo!